Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Dono da Bike. Vocês devem estar estranhando que eu tô gravando o vídeo dentro do carro aqui, eu tô indo trabalhar. E antes de sair para trabalhar, eu vi uma pergunta que é bastante recorrente aqui no canal a respeito de tubeless. E o pessoal tem a seguinte dúvida em síntese. O pneu tubeless funciona bem na Speed, em que o sistema tem uma alta pressão e pouco ar, e o selante é capaz de vedar o pneu numa pressão alta dessa. Depois que fura, o pneu fica vazio, ele esvazia, tem que recalibrar. O que acontece? Então são essas questões um pouco mais do que eu vou falar agora nesse vídeo. Então tá chegando agora no canal Opinião do Dono da Bike, ainda não é inscrito, inscreva-se aí, ativa o sininho de notificações, e se tá gostando do tema, já considere deixar o seu like, beleza? Então vamos lá. O que acontece? As pessoas têm muita dúvida, porque o pneu da Speed funciona em alta pressão, funciona aí pelo menos em 70 PSI, né? Em geral a pessoa usa 80 PSI. E os selantes, o selante foi inicialmente idealizado na bicicleta para as mountain bikes e há pouco tempo foi implementado no Speed. Então as pessoas não têm muita confiança, mas que eu vejo aqui as pessoas que perguntam, deixam comentários nos vídeos sobre tubeless, não tem muita confiança na eficácia do selante para vedar um furo no pneu tubeless, especialmente a tempo de o pneu não esvaziar, né? Então, vamos lá. Primeiro assim, vamos pensar o que acontece, como geralmente os pneus furam na estrada. Na estrada os pneus geralmente furam por aqueles araminhos das malhas dos pneus, né, que o pessoal chama de cabelinho de Robocop, ou fura por conta de um prego, de um parafuso, enfim, algum objeto que vai lá e perfura. Em alguns casos também por causa de vidro. Em uma boa parte desses casos, o objeto permanece no pneu, né? Ele, por exemplo, o cabelinho de Robocop, ele entra no pneu, perfura o pneu e fica ali. O que acontece quando a gente tem um sistema com câmara? O pneu é perfurado, em seguida a câmara é perfurada, e quando a câmara é perfurada, ela começa a esvaziar. E aí o pneu esvazia completamente. No tubeless, isso já não acontece, porque primeiro não tem câmara. Segundo, que quando o pneu é perfurado, aquele furo, enquanto aquele objeto estiver ali, aquele furo está tampado. Ele está tampado pelo próprio objeto. E qualquer frestinha que exista entre a camada de borracha e o objeto perfurante, ali, por exemplo, o araminho, vai ser vedado pelo selante. Então o pneu não vai esvaziar. O mesmo vale, por exemplo, se por uma taxinha, por um prego pequeno, ele vai entrar, vai ficar no pneu. Tá? Então, nesses casos, o pneu não vai esvaziar. Quando é que o pneu vai ter alguma perda de ar e, consequentemente, uma perda de pressão? Quando o objeto entrar, sair e deixar um furo considerável. Um furo que não seja vedado pela mera retração da borracha. Nesses casos, vai ocorrer um início de vazamento, mas logo o selante vai entrar nesse furo e vai vedar esse furo, porque o pneu está em movimento, e o selante está sendo espalhado por ali, e esse selante vai entrar no furo e vai vedar. Então, nesses casos, vai ocorrer alguma perda de ar e, consequentemente, perda de pressão? Com certeza, mas ela é muito pequena, entendeu? Ela é muito diferente de perfurar uma câmara de ar, em que, como é uma borracha fina, ela vai esvaziar. Está sem selante, né? Porque dá para pôr selante em câmara, mas é um outro assunto. Ela vai esvaziar e aí o pneu vai murchar. Então, quando a gente pensa se a câmara, se o tubeless funciona na Speed, cara, ele vai funcionar na maioria dos casos de perfuração. Quando é que ele não vai funcionar? Quando o furo for grande demais. Geralmente, furo ocasionado por um prego grosso espetado num pedaço de madeira, por exemplo. Eu não estou falando de hipótese de rasgar pneu, tá? Ou quando for um vidro grande. O vidro tem uma característica de fazer um furo grande. Às vezes um caco de vidro faz um furo de um diâmetro muito grande. E geralmente quando o diâmetro excede 0,4 0,5 milímetros, que é bem pequeno, ele já não veda corretamente, tá? Às vezes ele veda
mas ele volta, o ar volta a vazar depois, e aí é necessário desmontar o pneu e fazer um reparo, o que não se difere muito do reparo feito num pneu com câmara. A diferença é que tem selante, e aí, lógico, você vai só fazer um reparo, o selante está novo, na hora que você abre o pneu, você coloca o selante dentro de um pote descartável, um copo descartável, faz o reparo no pneu e depois devolve aquele selante e completa com o que for necessário, que tiver sido perdido. Então, em síntese, pessoal, tem dúvida de se o selante funciona? Funciona na Speed, tá? Até 80 PSI aí vai funcionar sim. Hoje mesmo, dia que eu tô gravando esse vídeo, eu furei na estrada e eu só descobri quando eu fiz uma pequena parada e vi um ponto branco, meio roseado, de selante no pneu. Vi que ali havia vazado, fiz um teste ali com a saliva e não havia mais vazamento. Ou seja, o selante funcionou e ele funciona, tá? Então, se você tem essa dúvida, pode ficar tranquilo que vai funcionar. Beleza? Então é isso, gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Um abraço e até o próximo vídeo.